Olá, segundo ano, como vocês estão? Tudo bem? Então, segundo ano, nessa semana, como nós já havíamos conversado ontem, nós vamos realizar os testes do primeiro bimestre. E todos esses testes já foram revisados com vocês. Por isso, como já estamos realizando testes, as revisões já estão todas ok, nós vamos começar a apresentar agora os conteúdos novos, ok? É exatamente por isso que nós não vamos trabalhar mais com o livro de atividades complementares, porque ele trazia revisões, ok? Nós vamos começar agora com o livro do módulo 1, do primeiro bimestre, o grossinho que nós utilizávamos em sala mesmo, tá bom? Então, a partir de hoje, nós vamos usar este livro, tá bom? Hoje é terça-feira. Terça-feira nós temos atividades de matemática e história. A atividade de matemática de hoje é a avaliação que vocês já fizeram. A atividade de história de hoje é uma matéria nova. Por isso, vou pedir para que vocês peguem o livro e voltem aqui, tá bom? Em história, o nosso tema é O Tempo Conta a História. E nós vamos começar lá na página 204. O que nós vamos falar nesse caso, nessa aula? Nós vamos falar sobre as coisas que nós podemos utilizar para contar uma história. Se eu chegar em sala e quiser contar uma história para o segundo ano, eu posso utilizar fotografias, desenhos, posso utilizar um filme. Estou utilizando algo para contar a história para vocês. Mas também posso usar coisas escritas, uma carta, um depoimento, um livro. Então, quando eu quiser passar alguma história para vocês, eu posso utilizar vários tipos de coisas. E nós vamos conversar um pouquinho sobre quais coisas nós podemos utilizar, tá bom? Nós vamos então para a página 205. Na página 205 nós temos algumas perguntinhas sobre a imagem que vocês repararam na página 204. Então voltem à imagem, leiam aí as perguntas. Quem são os personagens? Que desenho é esse? O que eles fazem dentro da caixa? Leiam e respondam, tá bom? Podem responder oralmente. Nesse caso, não precisa de escrita, tá ok? Nós vamos partir lá para a página 206. A página 206 está dizendo assim, ó. A escrita conta história. Hoje, eu posso utilizar várias coisas para contar uma história para vocês. Mas antigamente não era assim. Antigamente, as pessoas contavam histórias através de desenhos, através de imagens. E como é que eles contavam essa história através de imagens? Eles poderiam desenhar a cultura deles, os costumes deles. E aí, eles contariam para outras gerações o que eles faziam antigamente. Eles também poderiam utilizar esses desenhos, essas imagens, para se comunicar. Era a forma que eles se comunicavam antigamente. Hoje não. Hoje a gente se comunica de diversas formas. Mas antigamente as pessoas utilizavam o desenho para se comunicar. Nós temos aí na página 206 um exemplo desses desenhos. Aí eu tenho uma imagem do Antigo Egito. Repara nessa imagem, repara nesses desenhos. Eles utilizavam esses desenhos para se comunicar e para contar também quais eram as culturas deles. Através dos desenhos, eles expressavam o que eles tinham o costume de fazer, de comer, como eles caçavam, como era o dia a dia deles. Então, eles utilizavam o desenho para essas duas coisas, para se comunicar, mas também para contar histórias, tá bom? Vocês vão reparar nesse desenho na página 206. Na página 207, a gente vai falar sobre o seguinte. A gente já conversou que as pessoas se comunicavam através do desenho. Hoje em dia já é diferente, nós temos várias coisas para que a gente possa se comunicar. Uma dessas coisas que a gente pode utilizar para se comunicar são chamadas de fontes escritas. Como assim as fontes escritas? São coisas escritas que eu posso utilizar para me comunicar com você. Eu posso utilizar uma carta se eu quiser me comunicar de uma forma escrita, não é? Eu posso mandar um e-mail se eu quiser me comunicar de uma forma escrita. Os documentos que nós temos também são fontes escritas. Ó, a certidão de nascimento de vocês.
Ali tem o nome de vocês, a data que vocês nasceram. Se vocês quiserem me contar como foi o nascimento de vocês, vocês podem utilizar uma fonte escrita, que nesse caso pode ser a certidão de nascimento de vocês. Então essa página está dizendo que existem várias outras formas da gente se comunicar. Nós podemos contar lembranças da nossa infância utilizando essas fontes. A gente pode usar carta, entrevistas, relatos, documentos pessoais, documentos escritos que explicam a minha história ou a história de outras pessoas, tá bom? Nós temos aí, no número 1, algumas opções de fontes escritas. E vocês vão precisar dizer para mim quais são. Eu tenho aí carta, mensagem de texto, caixa de brinquedos, fotografia. Nem tudo isso é fonte escrita. Eu preciso que vocês me digam quais são as fontes escritas, tá bom? E agora pensa aqui com a tia Hannah. Por que esses documentos escritos são importantes? Eles relatam o quê? O que os documentos escritos podem relatar? Por que eles são importantes? Vocês vão escrever isso para a tia Hannah no número 2, tá bom? E no número 3, vocês vão escrever algum documento que vocês possuem, tá ok? Na página 207, eu tenho um relato. O relato, ele vai explicar para mim como era, nesse caso, tá? Nesse relato que nós vamos ler. Se vocês repararem, esse relato está explicando como foi a infância do personagem principal do texto. E os relatos, eles são muito importantes, porque eles explicam pra gente como alguma coisa aconteceu, tá bom? E esse caso é sim um exemplo de fonte escrita. Esse relato, neste relato, está escrito como foi a infância do personagem. E agora, vocês vão ler. Assim como nós fazemos em sala de aula. Vocês leem primeiro, prestam atenção nas palavrinhas que estão escritas, interpretam o texto, treinam a leitura de vocês. Como nós fazemos em sala, nós vamos fazer aqui. Então agora vocês vão parar um pouquinho, vão ler o texto da página 208, que é um relato, e depois nós vamos ler juntos para conversar um pouquinho sobre esse texto, tá? Então leiam aí e depois volta aqui para a gente ler junto, tá bom? Quando me recordo. Não me recordo quanto tempo passou. Devia ter 5 anos. Alguns meses depois que minha família chegou, máquinas abriram a estrada no meio da floresta e pouco a pouco outras famílias também vieram povoando o lugar. Minha família morava numa casa muito simples, construída de madeira e telhado de tabuinha e alguns cômodos. Na frente ficava a estrada que conduzia aos poucos vizinhos que tinha. Mal conhecia eles. Por ela, andava a pé para ir à igreja e aos 6 anos à escola. Tudo muito longe. Meu pai colocou uma placa na estrada do terreno. Sítio Bem-Estar. Proprietário, Cláudio Manuel da Cruz. Atrás da casa tinha mata e floresta, quase impenetrável. Como assim? Não dá para penetrar, não tinha como entrar. Então ele está dizendo que não tinha como entrar nessa floresta. A mata me assustava. Cresci ouvindo o canto dos pássaros e cantiga de cigarra. Até as árvores cantavam em dia de vento forte, principalmente as espécies de palmeiras nativas da região. E nós paramos por aí. Repara que neste relato eu estou contando como foi a infância do personagem, o lugar onde ele morava, como era, as coisas que ele percebia nesse local onde ele morava. Então, eu utilizei um exemplo de fonte escrita para contar como foi a infância desse personagem, ok? É por isso que nós dizemos que é um relato. E lá na página 209 eu tenho algumas perguntas referentes a esse texto que nós lemos, ok? Nós estudamos que esse documento é um relato, não é?
e que ele tá aí para explicar pra gente, para relatar como foi a infância desse personagem, tá bom? Leiam com calma o número 1, o número 2, respondam com atenção, tá bom? Terminando essa parte das respostas interpretativas do texto que nós lemos, do relato que nós lemos, nós vamos agora para a página 210. Nós estudamos que existem as fontes escritas, que servem para passar para a gente alguma informação, alguma história, mas nós comentamos também que existia antigamente a principal forma de comunicação, que eram os desenhos. Na página 210, está dizendo assim pra gente, ó. As imagens contam histórias. Repara nessa primeira imagem aí. Olha essa primeira imagem. Essa primeira imagem é um desenho. Esse desenho foi feito na pré-história. E o objetivo desse desenho era mostrar para outras pessoas a cultura das pessoas que ali viviam. Era também contar histórias através desse desenho. Esse desenho foi realizado na pré-história e eles eram feitos nas paredes das cavernas. Nós chamamos de arte rupestre. Era a forma que eles se comunicavam antigamente, através de desenhos. E era uma ótima forma deles expressarem qual era a cultura, quais eram os costumes deles, tá bom? Já na segunda imagem é um pouquinho diferente. A segunda imagem é uma fotografia, não é um desenho. É uma fotografia lá do século XIX. E a partir desse período, as pessoas passaram a registrar a história de uma forma diferente. Não era mais utilizando apenas os desenhos. Eles passaram a utilizar as fotografias. Só que nem todo mundo podia tirar uma fotografia desse tipo. Olha na imagem aí. Antigamente, só podia registrar a sua imagem através de fotografia as pessoas das camadas mais altas da sociedade, as pessoas que tinham dinheiro, as pessoas que eram nobres. Aí elas poderiam registrar a imagem delas através das fotografias, ok? E na página 211 eu estou falando um pouquinho mais sobre essa forma de registrar a imagem, que era fotografia. Hoje em dia, a gente tem um celular, uma câmera, que é muito fácil de fotografar, não é? Como mostra essa senhora aí na página 211. Mas antigamente não era. Antigamente as câmeras eram totalmente diferentes das câmeras que nós temos hoje em dia. Olha aí como era na página 211. Olha aí como eram as câmeras de antigamente. Tá vendo? As máquinas fotográficas eram completamente diferentes das que nós temos hoje em dia. Ok? A fotografia, a imagem, os desenhos, os quadros também são formas da gente se comunicar com as pessoas, também são formas da gente transmitir uma informação, contar uma história. Então as fotografias fazem parte da nossa história, as imagens fazem parte da nossa história, assim como a escrita. A escrita também é muito importante, tá bom? Na aula de hoje de história nós estudamos sobre essas duas formas de contar uma história ou um relato, utilizando as fontes escritas, que são coisas que nós podemos escrever, mas também utilizando os desenhos, as fotografias e as imagens, tá bom? Nós temos aí algumas perguntas referentes às coisas que nós estudamos hoje. Leiam com calma, leiam com atenção, respondam as atividades do livro e qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vocês podem procurar, que nós estamos aqui, tá bom? Beijão, segundo ano!